Quinta-feira, dia 11 de dezembro, esse é o sinal de esperança da comunidade católica, a obra de amor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho é bastante desafiador, né? Bem curtinho e traz para a gente palavras, né, difíceis de entendermos no primeiro momento, né? Fui buscar para que a gente pudesse fazer juntos a reflexão e, né, o que vem muito forte para a gente é que nesse Evangelho ele nos convida, Jesus nos convida a 3 atitudes concretas. A gente precisa viver a humildade de quem reconhece que toda grandeza é de Deus e não dos nossos próprios méritos, né? Então ele fala ali, né, que João, né, é o maior, né, que já existiu aqui na Terra, mas ele é o menor, né, dos que estão no céu, né? Então a gente vê que nós precisamos viver nessa humildade de reconhecer que essa grandeza não vem de nossos méritos, vem de Deus, né? Então, e no segundo ponto, ele vai dizer que a gente precisa lutar com uma firmeza espiritual, né? A gente precisa vencer o desânimo, as tentações que nos afastam do reino, né? Essa palavra, quando ele fala que o reino do céu é dos violentos, né, a gente associa, e eu fiz essa associação no primeiro momento, nossa, mas o violento não faz sentido, o que esse evangelho quer dizer? Deve querer dizer outra coisa para a gente, né? E realmente ele tem um outro, né, um outro sentido, não é na violência no sentido da luta física, né? É a firmeza espiritual, né? Santo Agostinho já nos dizia algo a respeito e a gente vai falar daqui a pouquinho. E no terceiro ponto, né, ouvir com o coração, né, deixar, ele termina lá dizendo, né, que a gente precisa ouvir, né, deixar que a palavra de Deus nos transforme, assim como João, que preparou o caminho de Jesus, a gente precisa deixar que a palavra de Deus também, ela transforme as nossas vidas, né. Então, no Evangelho, Jesus fala, né, a uma multidão, ele fala, né, Jesus estava falando da multidão, e estava comentando sobre a grandeza de João Batista, né? Aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor, né? O João, ele é o elo, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento, né, e o primeiro profeta do Novo Testamento, né? E como o catecismo da nossa igreja já nos ensina, né, ele é o precursor imediato de Jesus, né? Ele foi enviado para preparar os caminhos, né? A missão era anunciar o reino e chamar todos à conversão. Então, ele tinha um papel muito importante. E Jesus afirma, né, que ele é grande, porém o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, essa revelação mostra que esse reino que vai ser instaurado, né, com a presença de Jesus, ele vem trazer essa novidade, né? A grandeza de João não é diminuída, Jesus exalta, né? Ele é grande pela sua fidelidade, pela sua coragem, mas ele ainda não está plenamente participando da graça do reino, né? Então, só depois de Jesus e a sua morte e ressurreição é que verdadeiramente, né, João vai poder estar, né, na glória, né? Então, o Senhor nos ensina que a verdadeira grandeza não está na função, mas sim na intimidade com Deus, né, na acolhida do Evangelho. Então, o menor é aquele que se faz mais humilde, né? Aquele que já diz em outra parte do Evangelho que fala, né, que os humildes serão exaltados, né? E na segunda parte, quando ele fala, né, o reino do céu sofre violência e são os violentos que o conquistam, né? Não é a agressividade física que Jesus está se referindo aí, mas sim de uma força espiritual, né? Uma força interior, um ardor, né? Trazendo para os nossos tempos, né?
eu diria, uma radicalidade, né? O cristão morno, o católico morno, ele é passivo, né? Então, essa violência, essa radicalidade, esse ardor, né? O Santo Agostinho já dizia que esses violentos são os que lutam contra o pecado, né? Contra o comodismo, e que se esforçam para viver o evangelho com decisão, né? E fé, né? Perseverantes. Então, nos nossos dias, né, faz muito sentido, né? Se você quiser viver o evangelho com decisão, né, você vai ter que ser violento, né? Você vai ter que romper com o mundo, né? O mundo não aceita que a gente viva o evangelho, que a gente professe a nossa fé, que a gente siga o que Jesus nos falou. E para que a gente possa fazer isso, né, nós vamos ter que romper com o mundo, né, de maneira radical, de maneira agressiva, de maneira violenta, né? Então o evangelho fala um pouco disso, né, que a conquista do reino exige empenho, renúncia, né, essa constância. Isso a gente pode traduzir nessa violência, né, que vai fazer a graça sobressair sobre o nosso egoísmo humano, né, que hoje o mundo nos conduz, né, para esse caminho. Então, essa radicalidade, essa violência que o Evangelho nos pede é para que a gente se decida, né, cada dia mais, para que a gente viva o Evangelho, né, com fé e perseverança, que a gente acredite e viva realmente. E aí, no finalzinho, Jesus conclui, né, quem tem ouvidos, ouça. Então, ele vai me convidar e te convidar a uma escuta interior, né? Então, a fé não vai nascer apenas de ouvir as palavras de Jesus, né? Não é ouvindo o sinal de esperança, não é participando da Santa Missa, né? Não é fazendo uma leitura orante da palavra que a fé vai nascer, né? A gente vai ter que deixar, né, essas palavras que foram ouvidas, deixar que elas transformem a nossa vida, né? Então é um apelo que Jesus faz a uma escuta obediente e amorosa dessa palavra de Deus. Então nós precisamos acolher em nosso coração e transformar isso em gestos concretos, né? A gente precisa fazer gestos de conversão, né? Gestos de serviço, porque não basta ouvir, a gente precisa deixar que a palavra penetre em nosso ser e nos transforme, para que aí sim a gente possa viver, né, segundo aquilo que o Evangelho nos prega, né? Ele prega essa mudança, essa radicalidade no encontro daquilo que Jesus tem para as nossas vidas. E aí a gente, né, retoma o que ele começa dizendo lá no início do Evangelho de hoje, né? E o menor no reino dos céus é maior do que João, é maior do que qualquer um que já pisou nessa terra. Então, que a gente tenha essa consciência, né? Nós estamos tendo que nos tornar radicais, né? Perseverantes, para que a gente faça jus à entrada no reino dos céus e que a gente se torne grande no reino dos céus junto com Jesus. Então, que a gente possa, no dia de hoje, né, pedir a intercessão de São Padre Pio, de Nossa Senhora das Graças, de Santa Teresinha, para que a gente possa conseguir, assim como eles foram exemplos de radicalidade, de violência no amor e no servir, que a gente possa conseguir também dar passos, né, para que a gente siga esse mesmo caminho. Pela intercessão de São Padre Pio, pedimos o desejo de seguir o exemplo dele, colocando-nos em tuas mãos sem reservas, que assim como ele possamos compreender que somente tu és luz, caminho, verdade e vida, e que sem ti perdemos o fervor. Por isso, todos os dias de nossas vidas te pedimos, fica conosco, Senhor. O Espírito Santo inflame em nossos corações o ardor missionário para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Fortalece também o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Amém. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana.